Iniciar. Isso. Maravilha, muito bem. Iniciando aqui a nossa gravação. E o que nós estamos vendo? Estamos vendo, vamos ver aqui hoje esse personagem, Lúcio Cornélio Sula, ou Sila, ou até Silas, que é simplesmente, aí, vamos dizer, um personagem muito importante dessa derrocada da República Romana, né? Ele é um personagem bastante complexo e bastante interessante. Aqui na esquerda nós temos esse busto, que é um busto que hoje se encontra num museu de Munique, na Alemanha, né? Mas é um busto provavelmente do final do século I a.C., provavelmente talvez já do tempo do Império Romano, aí, vamos dizer, contemporâneo já do primeiro imperador, do Otávio Augusto, mas se referindo ao Sila praticamente, ou Sula, praticamente 100 anos antes. E à direita, a gente tem um outro momento da vida do Sula, que era quando ele era soldado do Caio Mário na Guerra da Numídia, né, na África, e eles praticamente vencem a guerra aí por volta do final do ano 100, 101, antes de Cristo, e o ditador, o rei, enfim, o manda-chuva lá, estava lutando contra eles. O Jugurta, ele se exila na Mauritânia, né, num reino vizinho, com o rei que era inclusive sogro dele e tal. E o Sila negocia com esse rei a entrega do Jugurta como um prisioneiro romano, e isso é um grande feito que ele faz, e é isso que está representado nessa gravura aqui do século XVIII, 1776, de um espanhol, Joaquim Ibirra, um espanhol bastante importante, né? Ele foi um tipógrafo e editor espanhol, e que foi nomeado impressor oficial do rei Carlos III em 1766. Então, essa obra é de 1772, já foi feita aí durante o tempo, provavelmente foi feita para a imprensa oficial do rei Carlos III, para, enfim, fins do rei Carlos III. Então, essas são as duas representações mais conhecidas que a gente tem do Sula. O Sula nasce numa família aristocrática, né, uma família patrícia. Porém, era uma família que estava já empobrecida quando ele nasceu, né? Não tinha muitas posses e tal. Então, ele sempre foi um cara assim, um tanto quanto deslocado, né? Porque o resto da aristocracia não via a família dele como importante, via a família dele como pobre, como marginal, e, ao mesmo tempo, a plebe olhava para eles e, por mais que eles fossem pobres, a plebe não considerava a família do Sula como uma família da plebe, enfim, porque eles tinham essa origem patrícia, portanto, aristocrática. Então, sempre viveu esse conflito. E é muito interessante, porque ele, desde a juventude, ele, apesar de ser um rapaz estudioso, que estudou bastante, leu bastante, bem informado, ele gostava da boa vida, ele era um bom vivant, ele vivia aí pelos bares da vida, sempre amigo dos artistas, das prostitutas, do pessoal completamente assim, vamos dizer, marginal, e vivia muito entre eles, se juntou aí no começo da vida, foi sustentado por uma prostituta e maltratava ela, enfim, ele era esse cara que é um bom vivant, não estava preocupado com a política ou com a guerra. E a gente não sabe muito bem, num determinado momento lá, em 105, 104, ele é eleito questor e vai participar do exército do Caio Mário, que está lá lutando na Numídia, né? E a data correta é 104 a.C., é 104 a.C. que ele consegue, em 105, o exército vence e conquista todo o território da Numídia, o Jugurta foge para a Mauritânia, e quem vai lá e negocia com o rei Baco a entrega é o Sula.
e ela é muito bem sucedida, e isso vai dar muita projeção a ele. Óbvio, vai causar um certo ciúmes aí, principalmente no Caio Mário, que era o cônsul, que era o general que estava aí conquistando a Numídia, que estava vencendo o Jugurta, né? Isso vai ser sempre um ponto aí de atrito na vida desses dois homens muito importantes aí na história de Roma, né? E isso já começa aí. A estreia pública do Sula já tem esse componente, né? Bastante interessante, essa coisa e essa virada, né? E ele também faz muito sucesso no Exército e passa a gostar muito da vida castrense, né? Porque ele, além de tudo, era um bom soldado, era muito bom com a espada, no cavalo, lutando, enfim, e era um grande líder de outros soldados, um grande líder de homens, sabia comandar os homens no campo de batalha e fazer eles renderem, enfim, vencer as batalhas, né? Isso tudo ele demonstrou muito claramente lá no mídia, deixou isso muito claro, né? E ele ficou muito apaixonado pela vida castrense, pela vida do Exército. Ele gostou muito disso. E, e aí, então, o que acontece? Ah, tem a guerra seguinte, que o Caio Mário, como cônsul, vai disputar, que é uma guerra que se dá geograficamente na Gália, mas contra os tribos dos teutões e dos símbrios, que são tribos germânicas mais do norte, que acabam indo por essa época, né, final do século II a.C., para essa área da Gália, e Roma sempre tem aquele pânico de ser invadida desde que os gauleses, em 390, invadiram Roma, né? Então, sempre essas fronteiras norte da Península Itálica são muito preocupantes e tal. E o Caio Mário vai para lá e o Sula vai de novo com ele combater e se dá muito bem, enfim. É uma grande vitória do Caio Mário. O Caio Mário ganha um status de protetor de Roma, que vai permitir ele a continuar sendo eleito como cônsul, né? É um homem que foi cônsul por 7 vezes, mas também vai reforçar muito a mística do Sula. E aí ele volta para Roma, né, o Sula em 99, e aí ele não volta a concorrer a nenhuma outra magistratura, não volta a participar de eleições e passa os próximos 4 anos de volta na sua vida boêmia, desregrada, enfim, né, pelos bares da vida, com a mulherada, com os artistas, né? Ele sempre gostou muito da cultura, ele domina muito a língua grega e a cultura grega, e muito provavelmente devia citar as obras literárias gregas, né, de cor, enfim, esse tipo de coisa, né, que fazia parte, vamos dizer, dessa vida de bom vivant. Até que, passado esse prazo, justamente, novamente, ele nos surpreende, ele sempre nos surpreende, e ele se apresenta para uma eleição para o cargo de pretor, né? E, infelizmente, ele perde essa eleição, entendeu? Isso é terrível para ele. Ele fica muito chateado, mas, ao mesmo tempo, aumenta a ambição e a vontade dele de participar da política, dos cargos, mas sempre pensando, né, o objetivo maior dele, o interesse maior dele, sempre foi o exército e o poder do exército, né? Ele está sempre ligado a essa coisa do exército. Então, ele vai voltar a concorrer aos cargos pensando nisso. E aí, tendo perdido aí o cargo de pretor, né, vocês se lembram, esses cargos são sempre renovados de ano em ano. No ano seguinte, ele resolve concorrer ao cargo mais simples. Se vocês se lembram, o cargo do edil, né?
que vem aí a questão do prefeito, que cuida das coisas mais na cidade, né? Não sei se vocês lembram lá daquela aula dos cargos, mas enfim, ele se candidata então ao cargo de edil no ano seguinte e aí consegue ser eleito. E aí ele acaba tendo um grande sucesso, né? Porque ele vai tratar assim de uma coisa que para qualquer população é sempre muito importante, que são as diversões públicas, né? Então ele acaba sendo o pioneiro, né, na utilização do anfiteatro, né? Uma curiosidade, né? Não sei se vocês sabem, o anfiteatro o romano é aquele que ele é um semicírculo, ele não é um círculo completo ou oval, né? Ele tem o palco de um lado e um semicírculo como plateia do outro. E o Coliseu, né, não não esse é um teatro. E o Coliseu é um anfiteatro porque ele é composto por dois teatros e o palco acontece no meio, né, naquela área rebaixada. Então, o Coliseu é um anfiteatro e os teatros que haviam até aquela época e tal eram dessa forma, né? Eles eram ovais de um lado, redondos de um lado, com o palco reto do outro. E aí ele coloca nos teatros da época, pela primeira vez, uma luta entre leões, um combate entre leões. Então, essa é a primeira vez, né, que acontecem esses combates e esses espetáculos com animais, né, que depois vão derivar nas disputas de animais com gladiadores, enfim, depois vão vir, né? Os cristãos vão ser sacrificados desse jeito, junto com outros condenados, enfim, a coisa vai evoluir, mas ele vai ser um pioneiro nessa coisa, e isso vai lhe trazer uma popularidade muito grande, um reconhecimento muito grande pela sociedade romana, o que irá facilitar aí o seu caminho nos próximos cargos, né? Com isso, né, obviamente, no ano seguinte, né, depois desse primeiro ano como edil e desse sucesso, ele consegue, então, finalmente se eleger como pretor, né, sempre aí pensando, visando aquela questão que eu sempre digo, né, que os cargos políticos estão ligados aos cargos militares, não há como exercer um sem exercer o outro, né, eles estão sempre juntos na vida de Roma. Então, não que ele tivesse tanto interesse político, ele tinha interesse em ser um comandante do exército. E aí, como pretor, lhe foi dado um comando importante na Capadócia, com a missão de pôr de volta no trono da Capadócia o rei Ariobazanes, que tinha sido destronado pelo Mitríades VI do Ponto, né? Não sei se vocês lembram, o Ponto é um daqueles reinos que sobrou depois do término lá do grande reino do Alexandre o Grande, né, que se esfacela, e um deles é o Ponto, né, que é aquela área oriental ali a leste da Capadócia, né, aquela parte da Turquia, uma parte aí da Síria, uma parte da Pérsia, uma parte da Babilônia, enfim, todas essas áreas aí faziam parte do Ponto. E esse rei Mitríades do Ponto, Mitríades VI, vai dar bastante trabalho, vai aparecer bastante, né? Vão haver as guerras mitríades com ele nessa primeira metade do século I antes de Cristo. Né? Isso vai ser um ponto. E ele tinha retirado da Capadócia esse rei, a Capadócia era associada a Roma, e Sula ganha esse comando para ir lá e cumprir essa missão. Que ele sai vitorioso. E, óbvio, né, ele volta para Roma, como sempre, com um grande espólio. E, obviamente, que esse espólio não era só para o Estado romano,
ele trouxe um espólio para ele também, e ele, assim, ficou rico e mudou completamente de posição social, pelo menos no que quer dizer em relação à capacidade de grana e principalmente, né, porque eu acho até que já citei em outras aulas, né, o sujeito ter dinheiro era muito importante para ele conseguir galgar os postos políticos e militares em Roma, porque não havia verba estatal para fazer campanha ou fundo partidário para financiar os candidatos, né? O sujeito tinha, se ele queria ser candidato, ele tinha que ou ter alguém que punha o dinheiro do bolso para ele ser eleito, tinha que depender de um patrocinador, ou ele punha dinheiro dele mesmo, né? E o Sulla, como eu contei, ele era sempre esse sujeito meio independente, que não estava nem muito com os patrícios, nem muito com a plebe, né? Ele estava ali no meio, né? Meio sempre correndo, meio que sozinho. Então, para ele ter ficado rico, ter botado a mão em riquezas no Oriente muito grande, foi muito conveniente, porque ia permitir o crescimento político, militar dele muito mais fácil, né? Sem precisar recorrer àqueles que os desprezavam, né? Tanto aristocratas como plebeus, né? Lembrando que não era porque o sujeito era plebeu que ele era pobre. Havia muitos plebeus, grandes comerciantes ou até grandes fazendeiros, eles não tinham, né, uma origem patrícia, mas tinham dinheiro, né? Nunca confundir aí nem o patrício com dinheiro, nem o plebe com dinheiro, né? São duas classes sociais que não estão aí necessariamente associadas à questão de quanto eles tinham de dinheiro. Mas, enfim, com isso, ele consegue aí bancar as suas campanhas e já em 88 a.C., ele consegue ganhar o cargo de cônsul, consegue ser eleito por cargo de cônsul, e justamente no momento em que o Mitríades lá estava dando trabalho, de novo, lá na Ásia Menor, e Roma resolveu reunir um exército bem forte para derrotá-lo. Então, era o momento do Sulla para assumir esse exército, ir lá para o Oriente, ganhar mais glórias, ganhar mais honra, vencer o Mitríades e ficar, obviamente, mais rico e mais poderoso. Então, era um momento muito importante. E para isso, né, vamos voltar um pouco atrás, eu estava esquecendo, né, o que ajudou muito também na eleição, além dele ter essa independência e esse dinheiro para se eleger, ele passou a ser mais bem visto pela aristocracia. Por quê? Porque, na verdade, ele fez um quarto casamento, né? Vejam só vocês. Né? Ele separou-se da terceira mulher para casar com a quarta, que é a Cecília Metelo. Né? Cecília Metelo é simplesmente a viúva do Escauro, que tinha sido um cônsul romano, e ela é filha do Metelo, o Dalmático, que também tinha sido pontífice máximo. O cargo de pontífice máximo, eu acho que eu não falei aqui, mas é um cargo, e é por isso que hoje o Papa é chamado de pontífice máximo, é o cargo máximo da religião estatal de Roma. É o homem que é responsável pelas maiores cerimônias religiosas em Roma, os grandes sacrifícios na frente dos grandes templos para defender a cidade. É o homem que supervisiona lá a Casa do Fogo Eterno de Roma, né, onde estão lá aquelas ninfas que são virgens e tal, enfim, é o chefão da religião, é um cargo muito importante. E o Metelo Dalmático, além de ter esse cargo de pontífice máximo, ele também foi o príncipe do Senado, ou seja, o presidente do Senado, que nos Estados Unidos é chamado de Speaker of the House, é o cara que fala primeiro, é o cara que preside as reuniões, é o cara que
comanda, ou seja, é um cargo de muito poder, de muita importância e, obviamente, né, esse metelo dalmático ele tinha toda essa ascendência sobre os patrícios, e isso ajudou demais o Sulla na sua eleição, né? Porque assim os patrícios, ao invés de olhar para ele e achar ele um cara, esse cara não faz parte da gente, esse cara não é um nosso, eles passaram a achar, não, olha, esse cara agora é um dos nossos, não é bem dos nossos, mas olha, é bem que a gente pode usar ele como nosso campeão, como o cara que vai restaurar a antiga república nos antigos moldes patrícios, vai nos proteger dessas reformas aí que estão vindo, dessa gente quer dar poder para os plebeus, para os cavaleiros, enfim, Sulla se torna um instrumento dessa classe patrícia, eles identificam ele como esse sujeito, e obviamente vão apoiá-lo e vão permitir que ele seja eleito cônsul. E aí, óbvio, né, ele elege cônsul e consegue o comando do exército, né, para ir fazer a guerra lá no Oriente contra o Mitríades do Ponto. Né? Então, isso para ele era fundamental, era talvez o mais importante. Mas tem lá um tribuno que acha que não é, né? Que na verdade aí existe aquela divisão entre os populares que pretendem fazer as reformas, né? Que pretendem modificar completamente a República com a participação maior dos cavaleiros e da plebe no poder, tá certo? É um processo que já vem acontecendo, e tem aqueles que querem manter o status quo dos antigos patrícios, né? Que é o grupo chamado oh, meu Deus, são os populares e os. Né, não gostaria de chamar eles de conservadores, né, porque não é exatamente isso. Eles querem manter o status quo deles, né, como os únicos que ocupam, né, os patrícios, os únicos que devem ocupar o Senado, que devem ter optimasters. Os optimasters, eles são aqueles que querem manter esse poder todo na classe patrícia, né? E manter as coisas como eram desde o começo da República Romana, não querem dividir o poder com os cavaleiros e com a plebe. E esse grupo popular quer fazer reforma. E, obviamente, haviam, né, tanto patrícios no grupo Optimaster, como no grupo popular, cavaleiros também nos dois grupos, enfim, havia, né, eram dois grupos que não necessariamente estavam absolutamente identificados com uma classe ou com outra classe, mas, enfim, tinham essa divisão de, de intenções e de programa. Né? E aí, nesse momento da eleição e da nomeação do Sula para o comando do exército para a guerra, no ponto, ele se insurge, né? Esse Suplício Rufo, e tenta passar aí no Senado, impedir a transferência do poder para o Sula, e sugere que o Caio Mário, né, o grande campeão, o grande protetor de Roma, é que comande esse exército, é que tenha o poder, apesar dele já ter 70 anos. E o Caio Mário também era um sujeito bastante vaidoso e bastante ambicioso em termos de poder e de política. E, obviamente, que ele estava por trás desse suplício, né? E não tenha dúvida que era a mando do Mário
que ele fez essa proposta de tentar barrar a nomeação do Sula. Mas o Sula não se fez de rogado, não esperou a coisa ser decidida, não esperou o jogo político. Ele, né, aquela velha história, quem sabe faz a hora. Ele foi até onde o exército estava se reunindo, na cidade de Nola, ali perto, né, onde o exército se concentrava, e ao invés de já sair com ele para a luta lá no Oriente, no ponto, ele chamou o exército e invadiu Roma, marchou sobre Roma, ocupou Roma, e, ao mesmo tempo, o Caio Mário, junto com esse Suplício, Sulpício, né, desculpa, Sulpício, organizaram também um outro exército para resistir, e o combate foi muito feroz, muita gente morreu, foi uma coisa realmente feia em Roma. Mas o Sula venceu, né? O Caio Mário fugiu para a África e o Suplício acabou morto, né? E aí, muito interessante, né? O Sula expôs a cabeça do Suplício e de outros inimigos na rostra. O que é a rostra? Aqui, nessa ilustração do lado esquerdo, a gente está vendo a rostra é essa espécie de palanque que dava para a área do chamado comitium, né? Isso, comício. Isso era lá no centro do Fórum Romano, tá certo? E era o lugar aqui onde as pessoas discursavam, onde as pessoas falavam, né, com os comícios, aquelas assembleias que tinham poder em Roma, que dividiam o poder com o Senado, né? Então, aqui era basicamente um lugar político. E por que ele chamava rostra? Vocês estão vendo essas coisas aqui, todas aqui na frente, né? Essas espécies de gancho. Isso aqui, na verdade, era uma coisa que ia nos navios romanos, em outros navios da época, na proa dos navios, que isso era para interceptar e abordar o navio inimigo. Então você batia com a proa, né, no bombordo, no estibordo, na lateral da nave inimiga, e essa parte que era de aço penetrava na madeira, enfim, destruía a lateral do navio para afundar o navio. E aí, acho que durante aí a campanha naval da Primeira Guerra Púnica, né, resolveram colocar essas peças, que se chamam rostra, nesse palanque, e esse palanque acabou ganhando o nome dessa peça náutica, né, a rostra. E aqui nós vemos do lado direito as ruínas que hoje se podem visitar lá no Fórum Romano. A gente encontra aqui os restos da rostra. Obviamente, já não tem mais as peças náuticas encravadas nela, mas elas estavam aí encravadas nessa peça. É a ruína aqui que sobrou, né? Então, vocês imaginem, isso era o centro, o coração político, administrativo e comercial de Roma, né? A parte mais frequentada, e um monte de cabeça, inclusive a cabeça do Sulpício lá apresentada a todos, né? Era uma coisa absolutamente brutal e bastante violenta, mas, enfim, é um caminho para onde as disputas internas, as disputas intestinas de Roma estavam caminhando, né? Esse aqui é simplesmente parte do começo da violência que vai se espalhar aí pelos próximos 40, 50 anos. Então, aí, após essa retomada aí do poder, a coisa se pacificou em Roma, né? Imagine vocês, Sula botou um exército de 35 mil homens acampados aí nesse Fórum Romano, né? Ele interditou o centro de Roma com tropas.
né? As tropas, você tem que lembrar, as tropas eram proibidas de entrar em Roma, né? Então, vocês se lembram, né? Aquele comício militar era feito lá fora dos muros de Roma, no Campo de Marte, fora dos muros, porque não podiam entrar dentro da área de Roma. E isso, né, nesse final de república, essas leis e essas tradições começam a não valer mais nada, tanto um lado como o outro, tanto os optimistas como os populares começam a todo momento, a toda hora, a estar desrespeitando as tradições, a estar desrespeitando as leis. Quer dizer, há uma mudança social realmente completa em Roma, né? Essas coisas passam a não valer mais nada, né? As regras de ter que ter 10 anos entre uma eleição de cônsul para você ocupar de novo o mesmo cargo, as idades mínimas para o cursus honorum, né? Para os cargos, são desrespeitadas. Tudo isso começa a ser muito desrespeitado nesse início do século I antes de Cristo, né? Nesse fim da República, é uma das características aí do final da República. E aí o Sula, né, com esse poder todo reunido aí dentro da cidade, ele decreta, olha, que nenhum projeto de lei pode ser sequer apresentado aos comícios, às assembleias, sem a prévia aprovação do Senado, ou seja, apenas as questões que os senadores, que aí leiam-se os patrícios, querem que sejam discutidas, é que serão discutidas, não podendo ser aprovada mais nada. Então, né, ele tendo. E também colocou que, olha, que é uma outra coisa que estava sendo desrespeitada, né? Os votos não estavam mais sendo, como eu ensinei para vocês, por centúrias, né? Por aquelas subdivisões. Tinha um monte de assembleia que era no grito que eles decidiam, muita coisa era decidida meio no tapa, meio na mão grande. E ele falou: não, ou respeita aí um voto por centúria, ou também não tem decisão. Né? Impôs essas coisas e tendo garantido aí o seu comando militar e tal, falou: não, então vou permitir aqui a eleição de 2 cônsules para governar enquanto eu vou lá tratar da guerra. Né? E aí são eleitos aí, né, o Gneu Otávio e o Cornélio Cinna, que são os 2 cônsules eleitos para esse ano aí, e o Sula segue para, para o Oriente, né, para a batalha com o Mitríades VI lá do Ponto. Aqui o que a gente vê aqui nessas imagens é justamente para a gente localizar essa rostra, né? Isso vai ser muito interessante quando estivermos visitando lá o Fórum Romano. Então, vocês vejam, ela tem ela está aqui em vermelho, né? Essa arquibancada aqui em vermelho, né? Não é bem arquibancada, é um palco, né? Onde as pessoas se apresentam, onde as pessoas fazem o discurso, e o comitium é essa área circular aqui, onde as pessoas da Assembleia assistem, né? O comício, assistem às explicações e votam, né? Então vocês vejam, tem aqui diversas marcações: Cúria Hostília, Cúria Cornélia, Cúria Original. As cúrias são os lugares onde o Senado se reúne. Então, você veja, essas cúrias são todas anteriores a esse momento da rostra. E elas, ao longo dos anos ali no fórum, foram mudando de lugar. Né? E, e essa aqui são todas anteriores. E uma posterior é essa que a gente vê aqui, à direita, que é a Cúria Júlia, né? Que é a cúria mandada construir por Júlio César praticamente 50 anos depois desses fatos do Sula. Né? E que não vai ver o Júlio César vivo, ela vai ser já inaugurada pelo Otávio mais próximo do final do século I. Né? Se vocês olharem na foto, né, a gente vê aqui na foto a rostra, você tem aqui atrás dela
Esse arco aqui, arco de triunfo, acho que é do Domiciano, não tenho certeza se é esse o nome, mas enfim. É um arco muito posterior que foi construído aqui, e se a gente olhar aqui mais à direita, nós temos aqui esse prédio aqui, mais marrom com essa janela. Essa aqui é a Cúria Júlia que sobrou. Opa, desculpe. Que sobrou daquela época, que está lá também no Fórum Romano. Ela virou igreja, hoje ela não é mais igreja, mas ela está lá de tempos em tempos. A porta é aberta, não é lá dentro, não está como original, mas enfim, porque foi transformada em igreja, mas às vezes é possível visita, às vezes não. Vale conforme a época aí, que também ali estão sempre fazendo trabalhos de restauro, trabalhos de novas pesquisas arqueológicas. É uma área que tem sempre muitas interdições. A gente circula por lá, mas sempre tem áreas fechadas que não estão acessíveis, que estão cercadas, enfim. Então, eu trouxe essas duas curiosidades para mostrar essa área e mostrar essa coisa muito prática da arquitetura que a gente vê lá quando visita o Fórum Romano. Então, assim que o Sulla partiu para a sua guerra, o Otávio e o Sina, né, os dois, não por acaso, já representavam, né, as duas vertentes, os optimates e aos populares, né, e iniciaram uma verdadeira guerra civil, lutas de rua entre os dois grupos, matança na rua, uma coisa muito forte. E Otávio e os Optimates acabam até vencendo o Sina, e o Sina foge. Mas o Sina vai lá para o sul da península, e nisso o Caio Mário volta da África, ele se junta a ele, logicamente, para começar, né, um novo movimento revoltoso e tal, para vencer o Otávio e vencer os Optimastes. E ele, ele também, né, a política em Roma vai cada vez mais se parecendo com os dias de hoje, vai cada vez mais se parecendo com a época moderna. Qual é o recurso que o Caio Mário usa para convencer as pessoas, né, nas cidades, porque ele passa com o Sina para arrebanhar gente, para montar um exército, né? Ele se apresenta com a toga toda suja, esfarrapada, como um mendigo, sandálias arrebentadas, meio descalço, todo sujo, a barba comprida, feridas à mostra e tal, e faz aquele drama, né? Faz aquele negócio, apela para o fato, eu sou o protetor de Roma, quem estão lá são usurpadores, se juntem a mim, vamos derrubar esse governo opressor, opa, perdão, enfim, consegue reunir com isso 6.000 homens, né? Um exército considerável, e invade a cidade de Roma, né? Invade a capital, provocando um tremendo do massacre, né? Se o massacre anterior, já na disputa do Sulpício com o Sula já tinha sido muito grande, essa então até foi maior. E a coisa foi tão assim simbólica, né, que o Otávio, não tendo não tendo como fugir, não tendo como escapar, dizem que ele aguardou serenamente sentado na sua cadeira de cônsul, né? Assim como outros senadores também que não conseguiram escapar, todos aguardaram a morte lá sentados no Senado, né? Segundo contam, foram decapitados lá mesmo, né? Tiveram os pescoços cortados lá mesmo, um verdadeiro banho de sangue, muito assim, que lembra muito, né? Depois se repetiu
em cenas da Revolução Francesa, né? Eles montaram, não por acaso, um tribunal revolucionário, né? O Sina e o Caio Mário, e que condenou milhares de patrícios à morte, né? Então, vários desses optimistas foram condenados à morte e sem apelação, sem grande justificativa, a não ser porque eram realmente inimigos, né? A coisa foi feia nesse tanto. E aí, então, eles declararam o Sula deposto, confiscaram suas propriedades, destruíram suas casas, mataram todos os seus amigos também, e ele foi declarado inimigo de Roma, né? Ou seja, isso, né, o ano todo que eles estiveram no poder foi um ano realmente do terror, né? Eles continuavam perseguindo as pessoas, matando as pessoas em plena rua, né? Os inimigos, esses corpos jaziam nas ruas de Roma, né? Insepultos, né? Sendo comido por abutres, por cães, era aquela coisa horrorosa, era uma desordem gigantesca e tal. E meio que para controlar a situação, que ficou absolutamente incontrolável, né, o Caio Mário e o Sina tiveram que chamar um exército estrangeiro, tiveram que recrutar gauleses para fazer um exército para debelar a balbúrdia que estava a Roma. E isso realmente também foi mais uma vez uma burla de regras, uma abertura de exceção, enfim, mais uma vez, né, criaram um problema e, para resolver ele, arranjaram um problema ainda maior, né? E uma coisa horrorosa, tanto que nesse processo o Caio Mário acaba se arrependendo da caixa de Pandora que ele abriu, do problema que ele criou, e ele passa a beber, ele passa a ficar angustiado, ele passa a ficar com remorso, vive bêbado, já é idoso e acaba morrendo dessa forma, né? Acaba morrendo dessa forma, desgostoso, bêbado, né? E, ao mesmo tempo, enquanto isso acontecia em Roma, o Sula, né, comandando suas tropas aí para vencer o Mitríades, né, faz um ataque e um saque poderosíssimo contra Atenas, que era uma cidade que tinha se aliado ao Mitríades e tinha se rebelado contra Roma, né? Ele faz também um verdadeiro massacre lá e um saque gigantesco, que Atenas nunca tinha visto, né? Um massacre da população e um roubo enorme, né? E as suas tropas já estão fanatizadas por ele, ele é aquele grande líder militar carismático, as tropas são capazes de fazer tudo o que ele quer, tudo o que ele pede, porque ele também distribui esses saques entre as tropas, os soldados também têm aquela sensação de que estão ficando ricos, de que estão ascendendo, ele faz muitas promessas, enfim, ele é muito hábil com essas tropas, né? E aí ele já sai de Atenas seguindo ao Oriente com muita força para combater o Mitríades a leste da Grécia, e ele vence não facilmente, mas enfim, vence o Mitríades, e o Mitríades foge cada vez mais para o Oriente, para dentro da Ásia, e ele sai em perseguição até eles. Ao mesmo tempo, o Sina tinha nomeado o Valério Flaco como o seu general e tinha enviado ele com tropas para combater o Sula, depor o Sula e substituir o Sula na guerra. E aí esse Valério Flaco acaba encontrando Sula lá no Oriente, lá na Ásia, né? Mas o Sula, mais uma vez, mostra
a grande personalidade que era, a força da sua personalidade, e ele consegue convencer o Valério Flacco, numa boa, aí, as tropas todas dele, de passar para o lado dele, largar aquela história, largar o Sina e voltar todo mundo para a Itália com ele para combater o Sina. E é isso que ele faz, né? Com isso, ele volta para a Itália. O Sina já tenta interceptá-lo na chegada à península e tal, acaba morto pelos seus soldados. Quem comanda a resistência em Roma, quem pretende se opor ao Sula, é Mário o Jovem, filho do Caio Mário, que assume o comando e tenta resistir, mas em vão. Ele é derrotado, né? Mas não sem antes ainda mandar degolar todos os senadores patrícios que ele pudesse encontrar na cidade, né? Mas ainda assim ele acabou se suicidando e tal, e o Sula novamente cortou também as cabeças e repetiu, não só do Mário, como do Sina, como de todos os inimigos, e novamente expôs elas no fórum da cidade, né? E demonstrando todo o poder e a crueldade dele, e assume plenos poderes e faz um estrondoso triunfo, né? Um estrondoso demonstração de triunfo na capital, Roma, em 27 e 28 de janeiro de 81 a.C., né? Até aí, sem dúvida, né? Anos antes, o Caio Mário, quando volta das batalhas com os teutões, também faz um grande triunfo, né? Mas o maior triunfo até então é esse de Sula. São 2 dias onde ele mostra todas as riquezas que ele traz, todo o poder dele. Enfim, é o grande momento do Sula, e ele assume com plenos poderes de ditador a vida de Roma, e ele será reconhecido pelo título de Félix, feliz, né? Significando aquele que é feliz porque é ungido pela providência, né? Tem todas as benesses da providência, é o cara que vai conduzir Roma, e novamente para ele é aberto uma exceção fantástica, né? Ele já ganha uma estátua equestre dourada gigantesca que vai ficar lá no centro do Fórum Romano, né? Estátua que se perde depois, mas que é uma absoluta exceção, porque até então todos os heróis romanos eram representados andando a pé, né? Ou em pé, nunca em cima de um cavalo. Essa também é uma outra das exceções que acontece nesse período. E aí ele, enfim, ele manda cunhar moedas com a sua efígie, institui no calendário festa para comemorar suas vitórias militares. Então ele é o primeiro assim a introduzir o culto completo, né? Igual ao culto moderno de qualquer ditador, o culto à personalidade de qualquer ditador moderno. Ele é o primeiro a implantar isso em Roma, dessa forma tão completa e escancarada, né? Enfim, ele é não é mais o cargo de ditador que existia na República Romana, ele é um ditador comparável aos ditadores modernos, né? Então ele continua perseguindo os seus inimigos, né? Ele ainda assim ele mata 40 senadores e 2.000 cavaleiros que estiveram lá do Mário, que eram aliados do Mário pai, Mário filho e do Sina, e muitos são perseguidos e exilados nessa época também, os que não são mortos, né? Um deles vai ficar muito famoso e vai ser um personagem daqui a algumas aulas, né? O nosso famoso Caio Júlio César, né? O Caio Júlio César é sobrinho do Caio Mário por parte de mãe, né? E como ele é muito jovem, ele é moleque e tal, não se preocupam em matá-lo, o Sula só o exila, né? Um grande erro,
que vai se revelar no futuro. Mas, enfim, isso é para o futuro. E ainda assim, ele fez aquele tipo de perseguição que o Hitler vai fazer, né? Aqueles que se, mesmo os amigos e os aliados, que se mostraram um risco para ele, que se mostraram, enfim, alguma coisa que o fosse, o ofenderam ou se insubordinaram, ele também os matou. O caso famoso é o do Lucrécio Ofela, que se insurbordinou lá com umas ordens militares e tal que tinha recebido do ditador. E o ditador não teve dúvida, mandou matar ele na frente de todo o exército, apesar dele ser um herói de guerra, um cara que defendeu o Sula e lutou pelo Sula em várias ocasiões. Né? Mas aí ele permanece apenas 2 anos no poder. Ele concede direito de cidadania a vários estrangeiros, inclusive porque a matança foi tão grande em Roma, precisava trazer gente de fora para substituir os cargos, enfim, para ocupar o Senado e etc. Né? Então, muitos espanhóis e muitos gauleses, eles ganham o título de cidadão, né? Não para cargo de senador, mas para as funções mais simples e etc. Ele distribui muitas terras para os seus veteranos, abole completamente aquelas políticas dos populares de distribuir comida de graça, cereais gratuitos para a população ou subsidiados, né? E reintroduz todas aquelas regras tradicionais, né? Um intervalo de 10 anos entre uma eleição de cônsul e uma outra, ou entre a eleição dos outros magistrados, né? Nunca podem ocupar o mesmo cargo em seguida, sempre com 10 anos de intervalo entre eles, revigora o Senado, né, que tinha sido completamente extirpado aí por esses assassinos, os assassinatos, né, e, enfim, ele fez uma reforma verdadeira, uma reforma aristocrática, uma reforma patrícia, uma reforma para se voltar atrás, né, dentro das condições que desejavam aí os patrícios, entendeu, mais arraigados às suas tradições, mais arraigados ao seu poder, etc. Mas, enfim, a sociedade já tinha mudado, isso no futuro não vai durar, né? Apesar de toda essa coisa. E aí, para mais uma vez, né, o Sula sempre nos surpreendendo, o Sula surpreende do começo ao fim. Ele, ele, ele se retira da vida pública, ele abre mão dos seus poderes, restabelece a eleição dos cônsules, entendeu? E se retira do seu poder e vai morar na sua vila no interior. Aquela mulher dele, a Cecília Metella, aí, logo que ele assume o poder, ela morre de uma infecção e etc. E aí ele vai casar com aquela que talvez seja, né, quinto casamento dele, que vai ser realmente a verdadeira esposa que ele vai amar e tal, que vai ser uma daquelas coisas assim, um amor bem mais romântico, bem mais também moderno, parece uma coisa da nossa época, né? Contam que eles estavam no circo, né, naquela corrida de bigas e tal, e ela se aproxima do ditador, né, e muito abusada, tira um fio de cabelo de alguém, dela mesma, não sei, que tinha caído no ombro dele, e ela toca nele para retirar esse fio de cabelo. Ele se espanta, mas também se espanta com a beleza, não só com a audácia dela, mas com a beleza, com o charme dela. E ele já fica namorado, ele já entabula uma conversa, e ele já a toma aí na sequência assim que possível como esposa, né? E aí é muito interessante, né? No dia que ele passa o poder e vai embora a pé para a sua vila lá para viver com a Valéria, essa última esposa dele, um transeunte, né, um provocador, começa a insultar, começa a gritar com ele, né, a falar um monte de grosseria e tal, que ele é um ditador, que ele é isso, que ele é aquilo, que, enfim.
Ele não reage, ele não faz absolutamente nada. Havia, sei lá, talvez poucas pessoas o acompanhando, e quem o acompanha diz que ele comentou. Que imbecil! Depois desse gesto, não haverá mais nenhum ditador no mundo disposto a abandonar o poder. Não sabemos se é verdade, mas, enfim, a frase cai muito bem para o Sula, né? E para essa coisa surpreendente. Eu vou até aqui ler como é que ele passa os últimos anos, né? É uma citação lá do livro do Indro Montanelli, que é parte de um dos livros que eu uso, e eu acho legal a gente falar desse final aqui dele para encerrar o Sula e essa aula. Eu vou aqui ler para vocês. Passou os últimos 2 anos de sua vida a fazer amor com Valéria, a caçar, a falar de filosofia com os amigos e a escrever as suas memórias, que nos chegaram só em fragmentos. O feliz parece que foi, de fato, feliz naquele crepúsculo da sua existência, que fora cheia e sem desilusões nem lástimas. De remorsos ele nunca foi capaz. Tal como ele sonhara ao iniciá-la. Entre seus veteranos de Cuma, manteve-se vigoroso e ativo até o último dia, resolvendo as controvérsias entre eles a seu modo habitual, imperioso e expedito. Quando um tal Grânio lhe desobedeceu a propósito de não sei que ninharia, mandou-o vir a seu quarto e ordenou aos servos que o estrangulassem, como nos tempos em que era ditador. O seu orgulho e a sua prepotência não diminuíram, nem mesmo quando se encontrou cara a cara com a morte, que batia a sua porta sob a forma de uma úlcera maligna, que talvez fosse um cancro. Com seus olhos azuis claros e frios sob a cabeleira dourada, e aquele rosto pálido que parecia uma mola salpicada de farinha, como dizia Plutarco, escondeu sempre seu sofrimento, sob a capa de um sorriso alegre e palavras jocosas. Antes de expirar, ditou o seu epitáfio. Nenhum amigo me prestou um serviço, e nenhum inimigo me fez uma ofensa, que eu não tenha retribuído plenamente. Era verdade. Esse foi Sula, né? Esse grande ditador aí do final da República Romana, né? Essa figura ímpar e muito interessante, né? Então, até tinha mais algumas coisas, né? Mas nós estamos já chegando próximos aí a 1 hora de aula, entendeu? E eu acho que didaticamente devemos encerrar essa aula aqui com o Sula, né? Não sei se a Maria Helena concorda comigo, e aí, na próxima aula, vamos falar sobre mais um personagem importante, mais algumas dessas peripécias do final da República. Né? Alguma dúvida, alguma Foi coisa que ótimo, Paulo. Muito Você bom. gostou, Maria Helena? Muito. Foi Ah, excelente. Obrigado, Paulo. imagina, obrigado a Obrigado. você, Maria Helena, pelo prestígio, pela sua companhia, tá bom? Eu devo ainda gravar agora mais uma aula, soltar para vocês no começo da semana que vem, mas quarta-feira que vem voltamos à aula gravada também normalmente, e aí assim vamos tirando o nosso atraso por causa das férias forçadas. Tá Combinado? certo. Combinado. Obrigada. Minha Combinado. querida, uma boa noite, um bom descanso. Boa noite para todos vocês aí que estão nos assistindo depois. Tá ok? Um abraço. Obrigada, Paulo. Para Até você logo. também. Um abraço. Boa noite. Obrigado.